Todo ano é sempre a mesma pergunta. Ainda vale a pena ir para Portugal? E agora em 2024, como que tá a situação aí em Portugal? Eu estou aqui para responder essa e outras perguntas para vocês. Bom, em primeiro lugar, nós temos que dizer que assim, cada caso é um caso. E você não pode considerar uma única opinião, porque cada pessoa tem uma experiência para contar. Algumas podem ser boas, outras nem tanto assim. Eu cheguei em Portugal em 2019 com a minha família. Esse ano nós já estamos completando os 5 anos de Portugal, agora mesmo no mês de fevereiro. E passamos por altos e baixos, poucas e boas, mas nada do que eu me arrependesse de ter vindo para cá. No entanto, ao pensar mesmo nesses altos e baixos que eu passei para estar aqui ainda hoje, eu não sei se você estaria disposto a passar por tudo que eu passei, entende? Porque cada pessoa, além da experiência que ela vai viver aqui, ninguém vive a mesma experiência, ninguém vai viver a mesma história aqui, ainda traz consigo uma bagagem de uma outra história, de uma outra vivência, de uma outra família, entende? Então, é possível que o que eu achei que fosse muito perrengue pra mim, pra você não seja. E, ao contrário disso, é possível também que aquilo que pra mim foi suave, nem achei tão ruim, pra você aquilo possa ser a chave pra ir embora, sabe? Que o ponto final é a gota d'água. Então, há algumas coisas aqui a se considerar. A primeira coisa que eu quero ponderar aqui é com relação à imigração, seja ela que tipo de imigração for, sabe? Mesmo que você queira imigrar dentro do seu próprio país, seja do Nordeste para o Sudeste, é um momento de se ponderar, porque você vai deixar a sua família para trás e mesmo dentro do seu próprio país você vai começar tudo de novo, a menos que você já tenha ali um alicerce pronto, se alguém já foi antes de você, já construiu tudo antes de você, e quando você chegar, tudo vai estar tudo mais ou menos adiantado, ok, mas na maioria das vezes, vamos dizer a verdade, não é assim que acontece. Na grande maioria das vezes nós vamos e a gente enfia a cara mesmo e a gente quer saber no que vai dar, porque brasileiro é assim, brasileiro tem garra, brasileiro tem coragem, brasileiro tem esperança de que tudo vai dar certo. E eu não tô falando que é ruim, mas tudo tem que ser moderado e ponderado, para depois não se arrepender de todas as escolhas que fez. Falando sobre imigração, a imigração ela pesa muito, principalmente do lado emocional. Por quê? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar na descrição do vídeo, até um cardzinho aqui pra vocês, falando sobre o ponto pesado da imigração, que é a emoção. É o psicológico, ela mexe muito com o psicológico. Sabe aquele parente chato que você não aguenta mais, que todo final de semana tá lá batendo sua porta, do nada ele aparece, eu vim almoçar, e traz a família toda, que você quer se livrar dele? Até desse parente você vai sentir falta. Você sente falta do aconchego da família, você sente falta daquela perturbação dos pais, sabe? Da mãe falando, olha, você comeu direito, você tá indo direito no serviço, tá se alimentando bem, tá colocando roupa quente, olha, vai chover. Sabe essas chatices que a gente acha chato? Aqui você não vai ter quem fale isso pra você. Nesse momento você deve estar pensando, graças a Deus, é disso que eu quero me livrar. Mas quando você estiver aqui, é disso que você vai sentir falta também. E naquele ponto do vídeo, eu não considerei uma outra questão. Por quê? Eu estava aqui há pouco tempo. Eu nem sei há quanto tempo faz que eu fiz aquele vídeo, há uns 2 ou 3 anos. Mas eu considerava muito esse ponto da imigração, de que um dia você acorda, aí eu vou passear na casa de um irmão ou de um amigo, hoje vou passar a tarde com uma amiga e dá aquele estalo e você fala assim, caramba, não posso, não é só levantar e ir lá, pegar o carro e ir até lá, são milhas e milhas de distância, é muito caro, não dá pra ser quando a gente quer e não vai ser sempre que você vai poder. Mas um outro ponto também que eu não ponderei naquele momento, mas que hoje, depois de 5 anos, eu pondero, é que quando eu vim pra cá, meus filhos ainda eram um pouco mais jovens, né? São 5 anos. E 5 anos na vida de um adolescente é muita vida. Então, eles estavam numa fase de ainda estar terminando os estudos, outros terminando o ensino fundamental, indo pro ensino médio. Quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Um já estava formado, já tinha até trancado a faculdade. A do meio
tinha terminado o ensino médio, mas não estava pensando qual faculdade fazer, e a mais nova estava terminando o ensino fundamental. Então, estavam todos assim grudadinhos com a mamãe ainda, né? Vamos para Portugal, ok. Só que agora já passaram 5 anos. O mais velho já tem a vidinha dele, a namorada dele já cuida da vida dele. Ainda vive comigo. A do meio também vive comigo, mas hoje faz a faculdade dela e ela tá namorando firme com o rapaz e com seus planos de casamento. A mais nova hoje tá terminando o ensino médio, porque ela começou a fazer um curso, ela não gostou do curso, então ela decidiu por conta própria parar o curso e começar um outro do zero, que ela achou que seria melhor do que terminar um curso do qual pela metade ela já sabia que não era aquilo que ela queria. E então, quando que eu me separei, quem não sabe, eu sou separada, né? Eu vim pra cá pra restaurar o casamento e não restaurar, mas é assunto para um outro vídeo. Se quiser saber, pode deixar aqui na descrição que eu explico o porquê da nossa vinda pra Portugal. E então ela ficou na casa do pai dela nas Caldas da Rainha hoje, porque eu vivo hoje em Lisboa, e ela quis ficar lá pra terminar o curso dela. Hoje ela já tem 20 anos. Quando eu vim pra cá, ela ia fazer 15. Hoje ela já tem 20. Então, quer dizer, hoje eles têm a vidinha deles aqui, totalmente diferente, totalmente já organizada. Se eu quisesse voltar hoje pro Brasil, porque eu sinto saudade dos meus irmãos, porque eu sinto saudade da minha família, e de todos os meus familiares, de todos os meus amigos, eu teria que deixá-los aqui. Eles não iam querer voltar, porque eles já têm a vidinha deles aqui. Então, você começa a sentir que você tem uma divisão, entende? Você sofre uma ruptura, porque você fica dividido em dois. Você é a Viviane que queria estar lá com os seus amigos, com os seus irmãos, e a Viviane que quer estar aqui com os filhotes, claro que quer estar aqui com os filhotes. Então, você nunca mais vai conseguir juntar esses dois mundos novamente. E isso é muito importante de se saber, de se pensar antes de querer imigrar, porque viajar, imigrar para um outro lugar com os filhotes pequenininhos e poder voltar depois, enquanto eles ainda estão debaixo das asas, é fácil, mas agora os meus já saíram debaixo das minhas asas. E se eu quiser voltar, eu vou voltar sozinha. E a mesma saudade que eu sinto hoje aqui, dos meus irmãos, dos meus amigos, se eu estiver no Brasil, eu vou sentir deles. Eu não vou ver eles casando, eu não vou ver eles se formando, eu não vou ver eles tendo seus filhos, vou ficar longe dos meus netos. Então, tudo isso pesa bastante emocionalmente e é preciso se ponderar muito isso antes de mudar para Portugal, ou seja lá para qualquer outro país, né? Toda a imigração é preciso ser ponderada, analisada bastante, porque o tempo, ele passa assim. Agora vamos falar exclusivamente sobre imigração em 2024, porque tudo que eu disse agora é imigração em qualquer época da sua vida, mas vamos falar sobre imigração para Portugal em 2024. Primeira coisa que eu quero falar sobre arrendamento. Gente, eu sei que vocês já ouviram muito por aí, estão cansados de ouvir, mas não custa nada dizer novamente. Portugal sofreu um boom imobiliário e arrendamento aqui está cada vez mais caro. Existem sim algumas rendas mais baratas. Essas rendas ficam afastadas dos grandes centros, principalmente de Lisboa, mesmo a cidade sendo assim, às vezes, 1 hora de Lisboa, o arrendamento ainda é caro. Se você for para o Porto, uma cidade a 30 minutos do Porto, 40 minutos do Porto, não é tão cara quanto uma cidade fica a 1 hora, 1 hora e meia de Lisboa. Tudo que fica muito próximo de Lisboa é muito caro, seja pela margem sul ou para o centro de Portugal. Dos dois lados, o arrendamento para de Portugal, próximo a Lisboa, é muito caro. Em contrapartida, Lisboa é onde está o grande centro capitalista de Portugal. Então, aqui você encontra, sim, muito emprego, que também está com problema. Mas vamos falar primeiro do arrendamento, depois a gente fala do emprego.
O arrendamento aqui em Portugal, aqui em Lisboa especificamente, quando nós viemos para cá, vou dar o nosso exemplo. Eu sempre falo que eu dou o exemplo da minha vida para vocês não acharem assim que eu tô falando de uma maneira generalizada. E eu não posso falar de uma maneira generalizada se eu vivo em um único lugar, se eu sou uma única pessoa. Então, eu falo da minha vida, da nossa experiência. Nós viemos para Lisboa em maio de 2022. Quem acompanha o nosso canal sabe que desde 2019, desde que eu cheguei aqui, eu vivia nas Caldas da Rainha. E em 2022 nós viemos para Lisboa. Por quê? Porque Caldas da Rainha estava realmente com problemas de desemprego, como sempre, ela sempre teve problema de desemprego. Então nós decidimos ir para Lisboa, que o desemprego era menor. Na época, por indicação, nós conseguimos esse apartamento onde eu vivo. Ele é um T2 e nós pagamos 600 euros. Na época, nós começamos a pagar 700 euros. Nós não tínhamos o fiador. Ele exigia um fiador e nós não conhecíamos ninguém que pudesse ser o nosso fiador. Como foi por indicação, então, ele permitiu que fizéssemos um acordo com ele, em vez de ter o fiador. Então, nós demos 2 rendas, uma caução e a outra caução foi dividida todos os meses, 100 euros por mês, até terminar um ano. Então, nós passamos a pagar o valor que foi combinado no início, que era 600 euros. Eu moro em Odivelas, é bem próximo de Lisboa, é uma cidadezinha bem do lado, mesmo colado em Lisboa. Gente, vocês também têm esse negócio desses fiozinhos de cabelo aqui, ó, que nunca cresce? Isso aqui nunca... Olha meu cabelo, olha o tamanho que tá meu cabelo, olha. Mas isso aqui não cresce. Olha, eu tô piorando. Quando ele cresce, não sei se ele quebra e começa a crescer de novo, mas tá sempre assim. Ah, deixa pra lá. Tá, voltando então aqui ao assunto. Então, nós pagamos até hoje 600 euros, nós não temos contrato. A senhoria não fez contrato pra gente, então onde a gente mora não tem contrato, então nós não temos essa liquidação disso no IRS, esse desconto, né, no IRS, o que é muito bom. Depois eu posso explicar isso em outro vídeo também, se vocês quiserem, e é bom saberem disso, para quando chegar aqui quererem sim o contrato, só que nós não tínhamos alternativas. O que acontece? Eu e o Denis, a gente já tinha rodado para todo lado, desde Lisboa, todos os lugares aqui ao redor de Lisboa. Nós fomos para a margem sul, nós andamos em Setúbal, na Costa da Caparica, na Almada, todos os lados da costa da margem sul. E a maioria das pessoas que nos atendiam falava assim: eu não falo com brasileiro. E desligava na nossa cara. A gente começava a falar e falava assim: eu não arrendo casa para brasileiro. Não queria ouvir mais nada, simplesmente desligava e pronto. Isso aconteceu várias vezes. Eu não tô enganando vocês, eu tô falando a verdade. Então, o Denis já tinha uma amiga que tinha vindo mais ou menos na mesma época que ele pra cá. Eles se conheciam num grupo de WhatsApp. Falou com essa amiga, conheço um senhor que arrenda apartamento, talvez ele tenha um para arrendar. E falou que esse senhor, e por um acaso, ele tinha esse apartamento e por indicação dela, ele arrendou para nós. Mas já 2022 já estava nessa situação. Hoje eu digo para vocês que piorou. A questão dos arrendamentos mais baratos. Tem, Viviane? Tem sim, muito arrendamento bem mais barato do que esse. Nas aldeias. Mas se você quiser morar numa aldeia, a gente pensa assim: ah, mas Portugal é tão pequenininho. Eu vi no Brasil, Portugal é tão pequenininho. Então, mesmo que eu more na aldeia, não vai ser difícil eu conseguir serviço na cidade e trabalhar na grande cidade. Gente, eu não sei o que acontece quando a gente vem pra cá, a nossa percepção de distância muda completamente. Aquilo que parecia pequenininho e pertinho passa a ser longe, passa a ser caro demais. Você tem que encher o tanque do carro todos os dias e ir trabalhar. E sendo que, não sei porquê, eu juro que eu não sei o que acontece com a cabeça da gente, que a gente chega aqui,
Tudo que parecia perto, de repente fica longe. E nas aldeias você não tem nada perto. Você não tem um supermercado, você não tem uma farmácia, você não tem um posto de saúde, você não tem nada. Se morrer na aldeia, 3 dias depois vai encontrar seu corpo lá. Não, não é mentira, não é mentira, isso acontece mesmo com alguns senhores que vivem nas aldeias, misericórdia, mas é verdade. Alguns senhores que vivem sozinhos nas aldeias, quando percebem que o senhorzinho desapareceu, vai lá ver, coitadinho do senhor, tá lá não sei quantos dias. E é desse jeito, a aldeia é assim, gente, não tem nada, não tem nada, algumas nem vizinho por perto tem. Tem um monte de casa abandonada, mas vizinho não tem. Então pensa bem em qual aldeia, quer morar na aldeia? O que? Adoro. Também meu sonho é ir pra aldeia, pro meio do mato, mas a gente tem um carro, a gente tem noção das distâncias, então a gente sabe que qual aldeia seria boa, razoavelmente boa pra gente viver, que se faltar alguma coisa eu posso ir no mini mercado, comprar rapidamente, eu posso ir uma vez por mês no mercado fazer a compra do mês, eu posso sim ir até o meu emprego, comprar uma moto elétrica, qualquer coisa assim, e ir para o emprego de moto elétrica que é mais barato, mas eu sei que eu estou perto de alguma zona industrial. Você que está chegando aqui, você não tem noção de onde fica essa aldeia, você não tem noção da distância, você não tem carro, você ainda não tem moto. Como que você quer fazer uma coisa dessa, né? Primeiro, tente ficar num lugar onde tenha mais gente. Eu vou falar a verdade pra vocês, todo mundo fala mal de quarto. E quarto é ruim, é muito ruim. Você não tem privacidade, você não tem a sua cozinha, a sua sala. Mas, inicialmente, é a melhor coisa pra você fazer. Fica num quartinho até você pelo menos construir uma rede de apoio, conhecer outras pessoas, que de repente essas pessoas podem indicar para você, olha, eu conheço fulana de tal que tá arrendando casa, que acontece muito, sabe, aqui em Portugal. Muitas vezes os donos da casa não querem pôr em imobiliária, não querem anunciar suas casas, é no boca a boca. O boca a boca aqui em Portugal funciona muito e eles acreditam no boca a boca ainda hoje. Então, crie pelo menos uma rede de apoio primeiro, arruma um emprego e junte um pouquinho de dinheiro primeiro, conheça um pouco de Portugal primeiro, compra um carrinho, nem que seja um carrinho mais velho, não precisa ser um carrinho novo para mostrar para o povo do Brasil, o povo do Brasil não tem nada a ver com a sua vida, entende? É a sua vida, você está recomeçando a sua vida. Compre um carro que dê para você se locomover, para você conhecer o país, para você conhecer as regiões, onde vai ser mais barato e ao mesmo tempo que mais barato também seja viável de você morar lá, tá bem? Faz as coisas devagar, ok? Vamos pro próximo. Agora vamos falar um pouquinho sobre emprego. Eu sei que eu já falei algumas coisas aqui sobre emprego, que nas pequenas cidades os empregos são um pouco mais difíceis, não que não existam, não que seja totalmente inexistente, mas é um pouquinho mais difícil de conseguir, e nas grandes cidades mais fácil. Aqui em Lisboa é muito mais fácil se comparar às Caldas da Rainha, por exemplo. As Caldas da Rainha, eu consegui entrar numa fábrica, eu trabalhava numa fábrica, primeiro de cortes de aves, outra fábrica de... como é que chama, gente? Esqueci o nome, isso aí que fazia produtos alimentícios. Então, a primeira fábrica era muito ruim de trabalhar, muito difícil, e eu mesmo quis sair dela, na verdade. Não, assim, eu não lembro mais como é que foi, mas espera, deixa eu lembrar. Não, na primeira fábrica era assim por temporária, e aí depois de 3 meses ou 6 meses, foram 3 meses, depois de 3 meses eles encerraram o contrato, só que me chamaram de volta, e eu não quis voltar, porque era mesmo muito difícil de trabalhar lá. A gente trabalhava dentro de uma câmara frigorífica, era muito frio. Eu sinto muito frio, mesmo tá dentro de casa, gente, imagina dentro de uma câmara frigorífica. Então, eu não quis mais voltar. Continuei entregando currículo e eu fui chamada por outra fábrica. Fui trabalhar numa fábrica e essa fábrica era dos produtos alimentícios, transformação de alimento, agora que eu lembrei. De transformações de alimento.
Eu gostava de trabalhar lá, a fábrica era bem legal, era tudo muito corrido, pegava bastante peso, mas o pessoal era legal, eu gostava muito de trabalhar lá. Só que daí era por campanha, ela só contratava pessoas por campanha. Aí você ficava 3 meses, era mandado embora, pagavam tudo direitinho, férias, seguro-desemprego, aí você era mandado embora. Depois de 1 mês, você era chamada de novo. Aí você trabalhava 3 meses, era mandado embora. Eu trabalhei de outubro a dezembro, aí fui mandada embora, aí janeiro fui chamada de novo, eu trabalhei janeiro, fevereiro, março, abril fui mandada embora. Em maio eu fui chamada de volta, aí eu peguei e falei pra menina, falei, eu não vou voltar mais, desculpa. A gente já tava com planos de vir pra cá, e esse negócio, cada vez que você é mandada embora, né, assim, com certeza você vai ser chamada de volta, não. É assim, você espera. Se a empresa precisar, a gente chama. Cara, você tem renda para pagar, você tem conta para pagar. As contas não vão esperar que a empresa te chame de volta para você pagá-las. Você não pode ficar esperando. Foi por isso que nós decidimos vir para cá. Aqui não, né? Aqui é mais tranquilo com relação a isso, ainda mais porque o que mais tem em Lisboa é hotel. O que mais tem em Lisboa é hotel. Você tropeça no hotel cagando de outro. Desse jeito, Lisboa. Então, se você não se importar de virar um garçom, uma garçonete, que é que eles chamam de empregados de mesa, você vai ter muito emprego aqui. Além dos hotéis, que essa parte do hotel que eu tô falando é de restaurante, da restauração do hotel, do bar do hotel. Existe também essa parte do housekeeping, que cuida dos quartos, cuida da limpeza do hotel, de recepcionista, todas essas partes de bagageiro, tudo isso precisa. E aqui tem muito hotel, então tem muita demanda, precisa muito de gente para trabalhar. E eu era empregada de mesa. O empregado de mesa aqui, ele tem outro peso que o garçom no Brasil. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Depois eu converso com vocês sobre isso. Eu tô tentando focar aqui em se vale a pena ou não ir pra Portugal em 2024. Mas é tanta coisa pra contar que eu acabo me perdendo. Vamos focar. Então, vamos falar. Moradia. Tá muito cara. Muito caro. Emprego? Tem muito, principalmente em Lisboa. Portanto, se você quiser trabalhar em Lisboa, agora, principalmente na sua arrancada de vida, vem pra Lisboa, mas corre atrás de um quarto, cara. Você não vai ter que pagar calção, você não vai ter que se preocupar com móveis, você não vai ter que se preocupar com nenhum dessas burocracias. E é tudo perto. Aí você faz um cartão de 40 euros e esse cartão você vai usar ele onde você quiser, quantas vezes você quiser, o dia inteiro, se você quiser. E ele dura 1 mês inteiro, tá bem? Então, vai ser difícil? Vai ser difícil, mas pelo menos você tem segurança. Se você tem segurança financeira, depois as coisas vão fluindo, vão caminhando. Vai por mim, é a voz da experiência falando com você. Agora vamos falar sobre salário. O salário mínimo de Portugal não cobre despesas de uma pessoa em Portugal. Não cobre, ponto, não cobre. 2024, salário mínimo 820. Renda de uma casa, 1.000. T1, 1.000. T2, 1.300. Esse é o valor de uma renda aqui em Lisboa neste momento. Vamos falar de Odivelas, que é uma cidade do lado e é um pouquinho mais barato? Um T1, 900. Um T2, 1.000, 1.100. Muito mais barato. Então, corre atrás de um quarto. A menos que você venha, assim, tipo, em 2, 3 pessoas, 3 adultos. Os 3 adultos vão trabalhar, os 3 adultos vão dividir as despesas. Então, vale a pena correr atrás de um apartamento, sim, que vocês vão ter a liberdade de vocês e vai ser mais barato do que a renda. Porque a renda de um quarto hoje aqui em Lisboa ronda pela volta de 400, 450, 500 por pessoa. Se vier 3 adultos e arrendar um apartamento que nem seja de 1.000 euros, vocês dividindo entre si, vai ficar na faixa de 300 e tal para cada um, fora as despesas. No entanto, é a sua casa e ainda vai ficar mais barato se fosse o quarto, tá bom? Vai valer bem mais a pena, mas é isso. Se vier sozinho, esquece casa, nem brinca com isso. Se vier em 2, primeiro espera os 2 estar trabalhando, para depois correr atrás de um apartamento. É melhor.
Antigamente que a gente deixava muita casa que já vinha toda mobilada, com móveis, com tipo Airbnb, tinha também talheres, pratos, tinha panelas, tinha tudo. Quando eu vim, ainda achava casas assim. Hoje já não existe mais, porque aconteceu de muitas pessoas arrendarem essa casa, vendia tudo que tinha dentro da casa, tudo, geladeira, fogão, armário de parede, vendia tudo que tinha dentro da casa. Entregava a casa, metia o pé. Quando o senhorio ia lá e se dar conta, a casa estava pelada. Então eles pararam de investir, pararam de deixar a casa mobilada, equipada, e então hoje em dia fica muito mais difícil de encontrar casas assim, né? O inocente pagando pelo pecador. Mas quer desfazer, é assim. Uma coisa eu quero dizer para vocês aqui. Se você no Brasil já é acostumado a viver com o básico, como era o meu caso, sabe? Eu vivia para pagar conta. Ou eu fazia uma compra decente para dentro de casa e deixava tudo sem pagar, ou eu pagava as contas e comprava algumas coisinhas que estavam faltando e ia comprando conforme ia conseguindo entrar dinheiro. Então, eu já estou acostumada com a vida meio difícil no Brasil. Vindo para cá, então, eu consigo, com meu dinheiro, com um salário mínimo. Tudo bem que hoje aqui não sou mais só eu, meus filhos já são adultos, também tenho o Denis, e nós dividimos todas as contas, mas nós conseguimos, então, vamos supor, se eu ficasse num quarto de 400 euros, ganhando 820 e trabalhasse em um hotel, porque o que é bom de trabalhar no hotel? Você não tem fim de semana, sabe? Geralmente a folga é algum dia, são 2 dias, mas é algum dia no meio da semana, mas fim de semana você ganha dobrado. Feriado, provavelmente você vai trabalhar, mas você ganha dobrado. Então você acaba ganhando um pouquinho mais, apesar dos descontos que também são cabeludos por aqui. Mas vale a pena nisso. Então, se eu trabalhasse em um hotel hoje, como eu trabalhava antes, e morasse em um quarto, eu conseguiria pagar o quarto, porque geralmente as despesas estão incluídas, comprar os alimentos que eu quisesse, que desse vontade de comer, eu teria uma vida razoavelmente boa. Tá entendendo como é que é? No Brasil, eu não pagava renda, eu vivia com meu marido, então eram 2 pessoas trabalhando, 2 adultos trabalhando, a gente não pagava aluguel, provavelmente, né, poderíamos viver bem. Aqui sim, se são os 2 adultos trabalhando, mesmo pagando aluguel, os 2 conseguem se viver razoavelmente bem, assim, pagando as contas e comendo bem. Sem luxo, mas comendo bem. Agora no Brasil, os 2 trabalhando, nós mal conseguíamos pagar as contas e comer. Então, não era questão de luxo, não. Era mesmo questão de Deus nos acuda. Muitas pessoas me procuram perguntando sobre a qualidade de vida, mas na intenção de ganhar muito dinheiro. Então, fique claro que aqui em Portugal não é um país muito fácil de ganhar muito dinheiro. Pra gente que vem de uma realidade diferente do Brasil, que a gente não tem muito condições de comprar as coisas, de ir no mercado, comprar aquilo que você quer comer, tá com vontade de comer naquele dia. Claro que também não vou querer filé mignon todos os dias, né? Mas hoje eu quero comer uma comidinha melhorzinha, eu posso ir no mercado comprar alguma coisa. Eu tenho minhas preferências e eu posso optar por essas preferências, não tem que comprar o que é mais barato. Então, pra gente que vem de uma realidade que tem que ser o mais barato, hoje eu quero, mas eu não tenho condições nunca de fazer aquilo. Então, Portugal ainda é um país bom de se viver. Agora, pra juntar dinheiro não é. Se vem pra cá com a intenção de ganhar rios de dinheiro, pra juntar dinheiro, esquece Portugal. Vai atrás de outro país. Para você ter uma ideia, a maioria dos portugueses que se formam aqui, eles não ficam aqui. Eles buscam melhores qualidades de vida fora de Portugal. Primeiro eles vão para lá, eles abrem mão completamente da sua vida social e muitas vezes até da sua vida amorosa. Primeiro focam lá em fazer muito dinheiro e depois voltam para Portugal. Aí voltam sim, com bom dinheiro no bolso, já com a vida ganha, aí sim, eles vão procurar uma namorada, vão procurar constituir uma família. Mas primeiro, o foco deles é crescer. E a maioria deles fazem isso por aqui. Ainda falando aqui de trabalho,
é importante você saber que você vai ter que ter um certo traquejo social, uma grande paciência, enorme resiliência com relação aos seus colegas portugueses. Por que eu digo isso? Por causa da xenofobia? A xenofobia realmente cresceu bastante aqui em Portugal. Também porque a imigração cresceu pavorosamente aqui em Portugal. Aqui mesmo, no meu bairro, eu não consigo andar sem tropeçar pelo menos em um indiano. Gente, aqui são poucos portugueses, a maioria das pessoas são indianos. Então, eu não diria que a questão da xenofobia é só com relação aos brasileiros, mas é que Portugal realmente é um país pequeno e que está se vendo afogado no meio de tantos imigrantes. E assim, é um problema governamental, né? Isso daí quem devia ter cuidado eram os órgãos superiores e eles não cuidaram. Então, agora os menores é que estão pagando o pato. Mas, além disso, eu quero dizer para vocês uma questão cultural. Os portugueses, eles são muito diretos, eles são muito duros na maneira de falar, muitas vezes. Mas, no momento em que você consegue ultrapassar essa barreirazinha deles e eles conseguem ter mais confiança em você, que você não tá ali para brincar, que você é um profissional, que está ali para trabalhar e que você é uma pessoa séria, olha, você vai ser uma pessoa muito bem tratada. Eu tô 5 anos em Portugal, como eu disse pra vocês. Eu nunca sofri xenofobia de uma maneira direta, mas já ouvi muitas piadinhas, tipo, você não sabe falar português? Tipo, umas bobeirinhas, sabe? Essas bobeiras, essas brincadeirinhas besta. Eu não sei nem dizer exatamente agora, porque como eu fiquei bastante tempo no meu último emprego, eles já eram super amigos. E eu amava todos eles muito. E a grande maioria eram portugueses. E eu vou falar pra vocês. Eu não tenho o que dizer contra os portugueses. Não tenho. A questão que eu consigo perceber é a questão mesmo cultural. Eles têm uma maneira muito mais direta, muito mais séria de se dirigir, principalmente uma pessoa que eles não conhecem, que eles não têm intimidade, então eles vão criar sim essa barreira. Você não ultrapasse esse limite é imposto por mim e você não ultrapasse. E você tem que respeitar, você tá na casa deles, entende? Nós brasileiros, eu não te conheço, mas vamos conversar, amiga, vamos bater papo então, me conta, quais são as... É assim que a gente age mesmo com uma pessoa desconhecida. Pelo menos a grande maioria que eu conheço dos brasileiros agem assim. Português não. Quanto que eles não... Você não conquista a amizade deles, não conquista a confiança deles, eles jamais vão te chamar de amiga, jamais vão ficar de sorrisinhos pro seu lado. É assim, gente. E assim, é cultura. E se você tá indo pra casa de uma outra pessoa, você tem que respeitar as regras daquela casa, daquela família. Então, por que seria diferente num outro país? Se vierem pra cá, pra Portugal, respeitem as regras aqui também. Eu garanto pra você, não pra eles, não pros portugueses, mas pra você vai ser muito melhor. Outra coisa com relação ao trabalho que é importante que você saiba. Quando eu trabalhei na fábrica, eu nunca tinha trabalhado em fábrica na minha vida, né? Quem sabe, eu sou professora de formação, trabalhava com educação infantil no Brasil. E então fui trabalhar, me aventurar numa fábrica. Você não tem treinamento. Eles colocam você na linha de produção e fala, faz. E você fala, mas como é que faz? E esse, opa, mas não sabe fazer? E começa a gritar. E aí você então tem que dar o seu máximo ali. E se errar, eles puxam. Eles não te ensinam, eles vão fazer. Aí eles vão te empurram, começam a fazer. Aí você vê eles fazendo e fala, eu acho que é assim. Aí quando eles saem, deixa você na sua, deixa aquele negócio na sua mão. Aí você, tá, vou fazer igual eles estavam fazendo. Aí você começa a fazer porque você observou. Não porque alguém te ensinou, não porque você teve alguma formação. Você foi jogada lá e eles não entendem por quê. Você não sabe, que absurdo. Como que você não sabe? A mesma coisa foi quando eu entrei na restauração. Eu não sabia segurar uma bandeja. Eu não sabia. Eu morria de medo de alguém me pedir alguma coisa. Ficar, gente, quem me pediu isso? Que mesa me pediu? Porque eu ficava, gente, eu não vou saber lembrar de todas essas mesas. Quem foi que pediu o quê?
bandeja com um monte de taça em cima, Deus me livre, eu não vou conseguir segurar aquilo. Hoje eu consigo? Eu consigo. Foi difícil, no começo muito difícil, eu tremia, e quando ia servir vinho, às vezes a toalha era branca, tudo branco, ia servir vinho tinto, e não podia pingar um vinho naquela toalha branca, porque a maioria dos hotéis que a gente ia em Lisboa trabalhar era de 4, 5 estrelas, era gente chique, sabe? E eu não sabia de nada, de nada. Ah, mas foi tudo muito bom, sabe? Olhando pra trás, foi umas experiências muito boas que eu vivi e, assim, me ajudou muito no meu crescimento pessoal, ajudou muito a descobrir a mim mesma, o que eu queria mesmo pra minha vida, quem eu queria ser. Eu era muito perdida e muito acomodada. Eu amava o meu trabalho, eu amava trabalhar com crianças, eu ainda sinto falta das crianças, mas eu descobri uma outra Viviane, que isso também é assunto para outro vídeo, depois de conversa. Então, com relação a viver em Portugal em 2024, meu parecer, vale a pena? Sim, vale a pena sim, mas venha com cuidado. Não venha deslumbrado porque você tá numa cidade da Europa e eu quero morar numa casa maravilhosa. Você vai conseguir sim. Tudo que a gente quer, que a gente luta, que a gente corre atrás, a gente consegue sim. Sabe, com honestidade, com fé em Deus, com perseverança, a gente consegue sim, mas não venha com deslumbre, não venha deslumbrado. Tenha certeza que você vai passar perrengue aqui, você vai passar muito perrengue. Você vai chegar aqui sem documento, vai ter que correr atrás de documento, você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Você tá batendo na casa de gente estranhas e tá esperando que essas pessoas abram as portas da sua casa e coloquem a mesa para você jantar. Não vai ser assim. Entende? A maioria das vezes elas vão bater a porta na sua cara. E daí, se essa não abriu a porta, a próxima abre. Bata de novo, vai batendo até uma das portas se abrirem, mas não desista. Se é isso que você quer, não desista. Só venha com o pé no chão, planejamento, com humildade, tá bem? E perseverança. E principalmente, fé em Deus e na sua capacidade, ok? Beijinhos, fiquem todos com Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma lacuna, se quiser saber mais sobre os arrendamentos, sobre emprego, sobre ainda a qualidade de vida que temos aqui, e até mesmo esse tema chato, que eu não gosto muito de falar, que é de xenofobia, mas como eu disse, não é só com relação aos brasileiros, é porque Portugal foi mesmo invadido por muitos povos diferentes, e isso incomoda um pouco, porque as pessoas batem muito de frente com a cultura portuguesa, e o que eles não querem é isso, perder a sua cultura. Entende? Tá bom, gente? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber, que a gente vem falar pra vocês, ok? Beijinhos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e nos vemos por aí.